agora que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo E agora que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar. Neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz, porque tu precisa voltar pra Jesus. Porque tu precisa voltar. Tu vive reclamando, é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo. A onda vem e passa, permanece a luz. Porque tu precisa voltar pra Jesus. Porque tu precisa voltar pra além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que tem, meus irmãos amados, ser humano, mais que tudo neste mundo. O amor de Deus é grande, meus irmãos. O amor de Deus é extraordinário, aleluia. Deus tem feito tudo, meus irmãos, que poderia ter sido feito, Deus tem feito para transformar o coração do ser humano. E nós vemos, meus irmãos, que o coração do ser humano é terrível. Coração, meus irmãos, pesado. A natureza, meus irmãos, tem, meus irmãos, se desviado do caminho do Senhor. A natureza do homem é terrível. Ele tem, meus irmãos, tampado seus ouvidos, fechado seus olhos, tem, meus irmãos, endurecido o seu coração para não entender a verdade de que Jesus breve vai aparecer nas nuvens para arrebatar o seu povo. Aleluia, Jesus. Mas quem é o povo que vai subir, pastor? Quem é o povo que vai subir? Aleluia. É fácil, meus irmãos, de nós entendermos, porque a palavra de Deus nos dá o direito de saber. Aleluia. Pelo fruto se conhece a árvore, se ela é boa ou se ela é mal. Aleluia. Aí o Espírito Santo pergunta nesta noite: que tipo de árvore você é? Aleluia. Você é uma árvore boa ou é uma árvore mal? Porque a maioria hoje, meus irmãos, dentro da igreja, meus irmãos, o santarrão, é a santa dentro da igreja, roupas, meus irmãos, decentes, vida, meus irmãos, enquadrada na Bíblia Sagrada, mas quando chega em casa, vira, meus irmãos, só Deus sabe o que, porque, meus irmãos, se transforma, aleluia. É uma transformação terrível. Só Deus pode ter misericórdia, meus irmãos,
e fazer a pessoa entender que pode ser pego desprevenidos. Como, meus irmãos, as 10 virgens, a Bíblia fala, meus irmãos, a história das 10 virgens, que 5 delas eram, meus irmãos, prudentes. Eram 5 mulheres, meus irmãos, que oravam, que jejuavam, que santificavam o seu corpo diante do Senhor e vivia com as suas lamparinas acesas. Aleluia! Vivia com as lamparinas acesas, não deixava acabar o azeite, meus irmãos. Mas 5 delas eram, meus irmãos, imprudentes. 5 delas, meus irmãos, eram ignorantes e não vivia o evangelho verdadeiro do Senhor, não guardava a palavra de Deus, como tem muitos hoje, meus irmãos. A maioria hoje, meus irmãos, qualquer pessoa que você perguntar hoje é crente, qualquer pessoa pode estar vestida do jeito que for, meus irmãos, ela diz que é crente, mas não é, diante da Bíblia não é, diante da palavra de Deus, nós conhecemos pelo fruto, aleluia, nós conhecemos a árvore, se ela é de Deus ou se ela é do mundo, porque muitos estão com o pé dentro e o outro fora. Quer a bênção de Deus? Quer, então corre para a igreja, e ali, meus irmãos, eles querem saber de adquirir coisas para a sua própria vontade, os seus desejos. Ela quer, meus irmãos, matar o seu desejo, quer satisfazer a si mesmo, e nós não estamos aqui nesta terra para fazer a nossa vontade. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender isso de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para contigo? Será que sabemos, meus irmãos, qual é a vontade de Deus para conosco? Ou podemos viver de qualquer maneira, que o Senhor vai nos levar para os céus? Oh, meu Deus, misericórdia! Que igreja que prega, meus irmãos, sobre os céus, não? Que igreja, meus irmãos, que prega sobre o inferno, não? Que igreja, meus irmãos, que alerta o ser humano para preparar a sua alma para ir morar nos céus. Aleluia! Glórias a Deus! Porque a maioria hoje, meus irmãos, eles estão, meus irmãos, vivendo as regalias do mundo. Faz o que dá na telha, né? Como diz o ditado, faz a sua própria vontade. Sente vontade, vai lá, meus irmãos, e adquire as suas casas, seus apartamentos na beira de praias. Faz, meus irmãos, dá vontade, vai lá, meus irmãos, e pratica o erro, o pecado, até mesmo, meus irmãos, em lugares terríveis, com pessoas terríveis, que não conhecem a verdade, e profetiza ainda, né? E ainda profetiza para ele, profetiza, meus irmãos, coisas boas da parte de Deus. Deus, meus irmãos, não tem compromisso com aqueles que não servem a Ele em espírito e em verdade. Deus não tem compromisso, meus irmãos, não tem. O compromisso de Deus é com aqueles que guardam a sua palavra. Nós vemos na palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram, meus irmãos, lançados na fornalha de fogo ardente, aonde o rei, meus irmãos, mandou aquecer 7 vezes mais. Estava quente, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor que os 3 homens mais fortes do reinado ali do rei, que marrou Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar lá dentro, a temperatura do fogo ali, meus irmãos, na porta, matou os 3 homens fortes. Agora imagina quem caiu lá dentro. Imagina, meus irmãos, dentro do fogo, a temperatura que estava ali dentro. Aleluia! Por isso, meus irmãos, pregamos a verdade da palavra do Senhor, que nós devemos andar no caminho santo, no caminho reto, verdadeiro, puro, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque seremos guardados por eles. Promessa de Deus, meus irmãos, é promessa. A promessa de Deus não volta atrás. Se Ele prometeu guardar
Ele vai guardá-lo. Poderá passar pelas águas e não vai se afogar, e passará também pelo fogo e não vai se queimar. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram lá de dentro da fornalha são e salvos. Nem um fio de cabelo foi queimado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Promessa de Deus. Eles não adoraram a imagem que o rei, meus irmãos, havia levantado. Aleluia. Não adoraram, permaneceram de pé, meus irmãos, ali no meio da multidão, até que chamaram eles e lançaram na fornalha de fogo. Aleluia. Mas quando o rei olha lá dentro, não tinha só 3 homens, tinha 4. Glória a Deus. Aleluia. E a presença do 4 homens era, meus irmãos, brilhante. Era, meus irmãos, um clarão extraordinário, mais do que o sol do meio-dia. Era, meus irmãos, o 4 homem na fornalha de fogo. Deus desceu ali, meus irmãos, e tirou a temperatura do fogo. Aleluia. Aí alguns ignorantes, meus irmãos, vêm dizer: mas Deus não poderia ter livrado ele de ser lançado lá dentro? O que eu ia contar aqui nesta noite, se tivesse acontecido assim? O que eu ia contar, meus irmãos, aqui nesta noite, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego? Mas não, Deus permitiu. Deus permite que você passe, meus irmãos, a sua luta. Deus permite que nós passamos, meus irmãos, por momentos terríveis em nossa vida. Mas Ele tem dito: eis que estou contigo, aleluia. Eis que estou contigo, aleluia. Deus está conosco, meus irmãos. E não há demônios, não há feitiçaria, não há magia negra, não há espírito imundo, meus irmãos, que possa tirar a presença de Deus de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele chegou a dizer: olha, o viver para mim é com Cristo e o morrer é ganho, porque ele tinha certeza da sua salvação. Aí nós saímos hoje, meus irmãos, no Brasil ou nos países exteriores, e perguntamos aos pastores: você tem certeza da tua salvação? Tem certeza? Não tem, meus irmãos, não tem. Não tem, porque estão em pecado, estão, meus irmãos, em iniquidade diante do Senhor. Desce, meus irmãos, do altar, vai para diante da maldita televisão, vai lá na casa da segunda namorada. Meus irmãos, homens e mulheres estão vivendo de qualquer maneira hoje, estão vivendo de qualquer maneira, e muitos estão seguindo eles. Não tem problema não. As irmãs estão vivendo assim, meus irmãos, não tem problema não. Eu vou pintar meu cabelo, eu vou pintar as unhas, pintar os olhos, usar um brinco nas orelhas. É assim que estão dizendo. E nós estamos vendo, meus irmãos, os altares das igrejas mundanas. Os altares das igrejas mundanas, as esposas de pastores sobem no altar, meus irmãos, e sentam lá atrás, toda rebocada, toda pintada, toda maquiada. Pior do que Jezabel, meus irmãos, pior do que Jezabel. E estão batendo no peito que tem o Espírito Santo. Não tem, meus irmãos, não tem. O Espírito Santo não habita em templo sujo, não habita, meus irmãos. Tudo isso é sujeira diante de Deus. Deus não criou a mulher para viver, meus irmãos, modificando a sua fisionomia, para se apresentar para quem? Para quem que está se apresentando? Não é casado, o esposo não está ali? Para quem que está se pintando? Para quê, meus irmãos? Está entendendo? É a palavra de Deus. Muitos, meus irmãos, têm discutido sobre isto, e eu tenho pregado na palavra de Deus a verdade. Aleluia, Jesus. O homem tem que ser, meus irmãos, fiel diante de Deus, diante da família, diante da esposa. Por onde quer que ele andar nas suas viagens por aí, o coração dele tem que estar voltado para Deus, para que a qualquer momento, quando, meus irmãos, a trombeta tocar e o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, ele será levado para a mansão celestial. Mas guarda isso no teu coração, que o pecado, a vaidade não entra nos céus, não entra.
Ah, pastor, mas lá na igreja eles permite isso, permite aquilo. Eles podem liberar tudo para você lá, mas nem eles também vão entrar nos céus, porque é o último acerto, meus irmãos. É o último acerto. Deus, meus irmãos, criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher e mostrou para eles como viver na terra, mas o coração se desviou, pecou contra Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Era para nós estar lá até hoje, né? No paraíso eterno, mas foram, meus irmãos, expulsos. Mesmo assim, Deus permaneceu ali, meus irmãos, cuidando de cada um deles. A nação foi, meus irmãos, a geração ante Noé. Eles estavam vivendo as suas regalias, suas mentiras, seus enganos, seus adultérios, sua prostituição, vivendo, meus irmãos, suas próprias vontades. Ante, meus irmãos, que Deus enviou o dilúvio e acabou com tudo. Todos foram mortos, todos que estavam fora da arca foram, meus irmãos, exterminados, foram mortos. Mas o Senhor Deus ainda está, meus irmãos, na terra, cuidando de cada um. Aleluia. E após, meus irmãos, o dilúvio, passado 2000 anos, Ele envia o Senhor Jesus Cristo para, meus irmãos, ser morto na cruz do Calvário e perdoar os nossos pecados. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ali, meus irmãos, um dia antes, meus irmãos, na noite em que Jesus foi traído, Ele disse aos apóstolos: convém que eu volte para os céus, convém que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não será enviado. Mas se eu for, chegando lá, eu clamarei ao Pai, e enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Consolador da verdade, que vos guiará neste caminho em que deve andar. Aí você vê, meus irmãos, a maioria desses pastores mundanos nos dias de hoje não tem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo afastou deles, meus irmãos, porque o Espírito Santo não aceita o pecado, não aceita, meus irmãos, política, ele não aceita um divórcio, não aceita televisão, não aceita roupas mundanas, não aceita, meus irmãos. Aí sai, meus irmãos, algumas irmãzinhas que se converteram aí todos os dias e vai, meus irmãos, pregar para um casal de gays. Vai lá, meus irmãos, falar e profetizar coisas boas na vida de uma pessoa que não vive o evangelho verdadeiro do Senhor. Só Deus tem misericórdia, não? Só Deus para ter misericórdia, meus irmãos. São pessoas que não foram nascidos de novo. Quem é nascido de novo sabe o que é pecado, irmão. Sabe? Se a irmã é nascida de novo, você não vai pisar no seu pé lá no forró. Não vai. Se você é nascida de novo, você não vai chegar na frente do espelho e vai se pintar, se rebocar. Não vai, meus irmãos. Não vai. Porque você sabe o que é pecado. A natureza de Deus é o nosso original. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O nosso original, meus irmãos, é a natureza que Deus nos criou. E quem quer mudar a natureza de Deus? Satanás. Então, quando as irmãs chegam na frente do espelho e começam a se rebocar, você pode saber que Satanás está ali. Ele está colocando no teu coração para você fazer aquelas pinturas malditas, para que você venha se afastar da presença de Deus e perder a salvação da tua alma. Porque ele não quer ir para o inferno sozinho, irmãos. Satanás não quer ir para o inferno sozinho. Apesar, meus irmãos, na realidade ele nem quer ir para o inferno, né? Nem quer ir para o inferno. Nós vemos na palavra de Deus que ele pediu ao Senhor Jesus para que não mandasse de volta para o inferno, mas permitisse entrar na manada de porcos. Então nós vemos, meus irmãos, que nem Satanás, nem os demônios, eles querem ir para o inferno. Imagina nós, ser humano, meus irmãos. Você não teme a Deus? Irmãos, internauta que vive de qualquer maneira, que casa 2, 3 vezes, que senta diante da sua maldita televisão, assistindo pornografias,
filmes malignos, diabólicos? Você não tem o sentimento da graça de Deus em sua vida? Você não nasceu de novo? Aleluia! Esqueceram. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estão frios, meus irmãos, frio. Estão vivendo uma frieza terrível. Uma das maiores igrejas de doutrina está lá hoje, meus irmãos, as malditas telas esparramadas, meus irmãos, nos altares, escuro e preto, altares, meus irmãos, ali contaminados. Pode, meus irmãos? Não pode. Não podemos mudar aquilo que Deus criou. Aleluia. Deus nos criou, meus irmãos, para adorá-lo em espírito e em verdade. Então estão vivendo a maioria na mentira, estão vivendo a maioria no engano, estão vivendo a maioria na falsidade. O dinheiro hoje, meus irmãos, corroeu o coração de vários centenas de pastores. Foram corroídos pelo dinheiro, pela prata, pelo ouro. Só pensa em dinheiro. Alguém chama para pregar? Ah, mas eu cobro R$2.000 para pregar na sua igreja. Ah, eu cobro 12, eu cobro 20. É assim que estão fazendo. Está, meus irmãos, como diz o ditado, as igrejas mundanas estão virando um balaio de gato. Está, meus irmãos, um mundanismo terrível. Está ali, meus irmãos, os espíritos imundos colocando no coração deles que é Deus que está ali, fazendo eles pular, rodopiar, cair no chão. Pessoas que têm o Espírito Santo não cai no chão, meus irmãos. Não, o Espírito Santo não cai no chão, não. E se você tem o Espírito Santo, não é que você vai cair no chão. Não, irmão, para sentir da graça de Deus, não. Aleluia. O profeta, meus irmãos, ele tem autoridade de dominar o Espírito. Ele não pode, meus irmãos, ser dominado e lançado no chão se enrolando, que nem cobras. É assim que está acontecendo, irmãos. Que Deus tenha misericórdia desses ensinadores mundanos. Qualquer um, meus irmãos, que chega na igreja, eles já vão dando oportunidade e daqui a pouco coloca no altar para pregar. Daqui a pouco ele vai, meus irmãos, e abre o ministério também e começa a fazer essas baboseiras todas que vocês estão vendo por aí. Coisas, meus irmãos, terríveis estão acontecendo. Coisas malignas. Eu passo a pensar, meus irmãos, que a maioria das igrejas hoje estão vivendo, meus irmãos, como uma igreja de satanista. Está tudo embaraçado, enrolado. Adultério, prostituição, pecado, vaidade. Estão vivendo de qualquer maneira. Irmãos, imagina a palavra, busca na palavra de Deus. Moisés, meus irmãos, só porque ele bateu 2 vezes na rocha, ele quis, meus irmãos, fazer sair água dali por ele mesmo. Aleluia! E foi impedido de entrar na terra que manava leite e mel. Deus chamou ele e falou: olha, Moisés, olha lá, a terra que mana leite e mel. Ô Senhor, vamos entrar nela? Não, você não vai entrar. Imagine, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus. Moisés, meus irmãos, tinha uma intimidade com Deus. Era tão grande a intimidade que Moisés tinha com Deus, que Deus, meus irmãos, Moisés pediu para Deus deixar ele ver a sua face. Senhor, eu quero ver a tua face. Aleluia. Eu quero ver a tua face, Senhor. E Deus disse para ele: Moisés, jamais homem algum viu a minha face. Se ver, vai morrer, não vai suportar. Mas Moisés não se importava em morrer, irmãos. Queria ver a face de Deus. Aleluia. A ciência diz, meus irmãos, que quando Deus queria falar com um profeta, ele mandava, meus irmãos, profecias, alguém falar. Mas com Moisés era diferente. Com Moisés ele descia lá, meus irmãos,
Aleluia. Glória a Deus. Ele só não via, mas Deus falava com ele frente a frente. Aleluia. Era, meus irmãos, uma unção extraordinária. Era um homem, meus irmãos, dotado da graça e do poder divino do Senhor nosso Deus, que guardava a palavra em seu coração, guardava a doutrina, meus irmãos, guardava, meus irmãos, os mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Quando Moisés abria a boca, algo acontecia de extraordinário. Nós vemos que quando Moisés, meus irmãos, tirou o povo do Egito, eles foram caminhando, meus irmãos, e deu de frente o Mar Vermelho. O povo começou a murmurar: ah, Moisés, tirou nós do Egito para morrer aqui diante do Mar Vermelho? Começou a murmurar, meus irmãos. E diz a palavra do Senhor que ali, meus irmãos, às esquerdas pedras, montanhas, à direita pedras, montanhas. Atrás vinha vindo Faraó com seu exército, e diante deles estava o mar. Aleluia. Como que eles iam, meus irmãos, atravessar aquele mar sem nenhum barco, sem nenhum navio? E tinha que estar, meus irmãos, muito preparado para atravessar o mar. Mas diz a palavra de Deus que Deus, meus irmãos, falou com Moisés. Moisés pegou o cajado e tocou nas águas. Aleluia. E o mar se abriu, meus irmãos. O mar se abriu de um lado para o outro, e ficou terra seca. Ficou terra seca, meus irmãos. Aquela estrada no meio do mar, terra seca. E ele ordena para que o povo ultrapasse, meus irmãos, do outro lado, atravessa do outro lado. E o povo entrou, meus irmãos, e atravessaram do outro lado. Aleluia. E quando o Faraó vem, meus irmãos, com o seu exército, a ignorância no coração, na natureza terrível de Faraó, ele vê, meus irmãos, aquela estrada e o povo atravessando, ele achava que ele também podia, e ele ordenou para que o soldado entrasse, e todos entraram. E quando, meus irmãos, Moisés do outro lado levanta o cajado aos céus, Deus, meus irmãos, faz as águas voltarem ao normal e encobre todos foram mortos, todos os animais, todo ser humano, todo soldado, meus irmãos, ali dentro foram mortos. Aleluia. É o Deus do livramento que nós pregamos aqui nessa noite. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, irmãos, para não ficar só na palavra. Vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 19, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aleluia. Deus das promessas. O nosso Deus é o Deus das promessas, meus irmãos. Aleluia. Pode assentar. Glória a Deus com as palmas. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. O que Deus promete, meus irmãos, Ele cumpre. Eu lembro, meus irmãos, que no dilúvio, quando meus irmãos acalmou as águas, parou de chover, Noé abre, meus irmãos, uma janela da arca, e ele olha, meus irmãos, e vê um arco-íris. Vê aquele arco-íris, coisa mais linda. E Deus disse para ele: olha, Noé, este arco-íris é um sinal, aleluia, é uma promessa minha, que nunca mais eu destruirei o mundo com água. Nunca mais, meus irmãos, nunca mais. É promessa de Deus. Aí, meus irmãos, o apóstolo pergunta a Jesus como será o fim dos tempos. Jesus disse, meus irmãos, que haverá enchente em vários lugares. Veja bem, há enchente em vários lugares, mas um dilúvio de água nunca mais. Glória a Deus. Aí eu vejo, meus irmãos, em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias dizendo: eis que o último dia vem ardendo como forno, aleluia, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Irmãos, milhares de homens conhecedores da verdade não estão, meus irmãos, aguardando este dia, e eles estão vendo, meus irmãos, a temperatura. Tem lugares aí, meus irmãos, que se você quebrar um ovo no asfalto, ele frita, meus irmãos. A temperatura. E Malaquias foi claro em suas palavras: eis que o último dia vem ardendo como forno. Então sabemos, meus irmãos, que não será exterminado com água, mas sim com fogo. Aí eu pergunto, meus irmãos, nesta noite: aonde você vai colocar a planta dos seus pés quando a terra pega fogo? Você que ama o desejo da sua carne, você que ama os desejos dos seus pensamentos malignos, diabólicos, você que vive com um pé dentro e outro fora, você que não ora, não jejua, não santifica o seu corpo, não santifica a sua alma, o seu espírito para ir morar nos céus, eu te pergunto nesta noite: aonde você vai pisar a planta dos seus pés? A palavra de Deus diz, meus irmãos, que naquele dia homens vão, meus irmãos, se esconder dentro das rochas. Homens, meus irmãos, alguns vão gritar desesperado para que Deus, meus irmãos, venha tirar as suas vidas, venha, meus irmãos, matá-los. Mas a morte naquele dia vai fugir, porque, meus irmãos, eles têm que colher aquilo que eles plantaram. A palavra de Deus é clara, meus irmãos, é clara, é pura, é santa e verdadeira, quando ela diz, meus irmãos: não deitará homem com homem, nem mulher com mulher. Não deitará, meus irmãos, porque isso é, meus irmãos, pecado diante de Deus, é abominação. Deus não aceita isso, meus irmãos. Deus não aceita. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Ninguém tem este poder de mudá-lo, nem advogado, nem juiz, nem autoridade nenhuma no Brasil e no mundo tem, meus irmãos, autoridade de mudar a sexualidade de um homem ou de uma mulher. Não tem, meus irmãos, não tem. Maldito o homem que veste roupa de mulher, maldita a mulher que veste roupa de homem. Pode, meus irmãos, é contra, é a palavra de Deus, não é eu que estou querendo dizer, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Mas o problema é que a maioria, meus irmãos,
acha que nunca vai morrer. Não, a maioria, meus irmãos, estão aí buscando bens materiais, riquezas, prata, ouro, dinheiro. Estão, meus irmãos, buscando a fama. Estão, meus irmãos, muitos famosos. Tem milhões aí de homens famosos. Homens, meus irmãos, que não pregam por menos de 50 mil. 1h30 no altar ali é 50 mil para eles. Prega bonito? Prega. Faz até fogo descer do céu. Pode, meus irmãos, mandar os paralíticos andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Pode, meus irmãos, ressuscitar até morto, mas no céu ele não entra, por causa das suas falhas, dos seus pecados. Aleluia. E hoje, meus irmãos, é dia de nós escaparmos pela nossa vida. Escapa, meus irmãos, escapa, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui na palavra de Deus, quando Deus, meus irmãos, desceu ali no acampamento de Abraão, os anjos comeu, meus irmãos, pão, bebeu água, e ali, meus irmãos, conversaram com Abraão. Aleluia. Foi, meus irmãos, um dos momentos mais gloriosos na vida de Abraão, sabendo que era o anjo de Deus, que era o Senhor que estava falando com ele. E ali, meus irmãos, deu a hora deles saírem, deles irem embora, e o anjo disse para Abraão: estamos indo para a cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até os ouvidos de Deus, chegou até a presença de Deus. Ai do homem, ai da mulher, meus irmãos, que os seus pecados cheguem na presença do Senhor. Aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia, Jesus, glória a Deus. Ai do homem e da mulher, que os seus pecados, as suas iniquidades cheguem na presença do Senhor. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o anjo disse para Abraão: nós vamos lá e vamos destruir aquela cidade, porque ali está cheio de homossexualismo, ali está cheio de mulheres terríveis, homens terríveis. Então nós vamos destruir aquela cidade. Aí Abraão preocupou, meus irmãos. Abraão se preocupou, porque o seu sobrinho Ló morava ali com a sua família. E Abraão pergunta para o anjo: aleluia, mas o Senhor vai destruir lá, se lá tiver 50 justos? Não, Abraão, de jeito nenhum. Se lá tiver 50 justos, eu não vou destruir. E ali, meus irmãos, Abraão insiste com Deus: Senhor, mas se lá tiver 45, não destruirei. E se lá tiver 40, não destruirei. Se tiver 30, não destruirei. Oh Senhor, mais uma vez, se lá tiver 20, não destruirei. Aleluia. Olha, meus irmãos, o amor de Deus para com o ser humano, para com aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade, é extraordinário, meus irmãos. Aleluia. Deus procura, meus irmãos, guardar a cada um de nós em tuas mãos. Aleluia. E Abraão insiste ainda: Senhor, mais desta vez, Senhor, se lá tiver 10 homens fiéis a ti, Senhor, Senhor, não destruirei pelos 10, pelo amor dos 10 Ele não destruirá. Aí você vê, meus irmãos, que este mundo já era para ser destruído há muito tempo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, hora extra aqui na terra. Aleluia. Estamos vivendo hora extra. Já passou o tempo. Já era para ser, meus irmãos, ter acabado com este mundo já. Já era para ter acontecido o arrebatamento. Já era, meus irmãos, para ter pegado fogo em tudo. Porque tudo neste mundo é ilusão. Tudo que o Senhor enxerga, meus irmãos, nesta terra, é tudo ilusão. Aleluia. É como que se você estivesse no deserto, e quando a pessoa é colocada, meus irmãos, no deserto, mesmo que ele não tenha sede, ele passa a ter sede, porque a temperatura lá, meus irmãos, passa de 70 graus. E ali, meus irmãos, você olha lá na frente, você vê aquela represa de água. Aí você começa a caminhar: não, vou lá pegar água, vou lá beber água. E começa, meus irmãos, a marchar diante ali daquela represa de água. Quando você chega, meus
aleluia. É tudo ilusão, meus irmãos. Às vezes você vê algo extraordinário e sente vontade de ter aquilo, mas é ilusão, é ilusão. Tudo vai ser, meus irmãos, exterminado aqui na terra, tudo. Quando esta terra, meus irmãos, pegar fogo, tudo será destruído, tudo será destruído. Mas o homem e a mulher que guardou a palavra de Deus, a doutrina verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele será, meus irmãos, guardado para o Senhor nosso Deus. Será guardado por Deus, aleluia. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso nós sentirmos a graça de Deus e buscar a salvação da nossa alma. Busque a salvação, irmãos. Quanto mais longe você ficar do pecado, mais perto de Deus você chega. Quanto mais longe, meus irmãos, mais perto da tua coroa de vida eterna você estará. Deixe o seu pecado, deixe a sua vaidade, deixe os seus vícios, busque de Deus na oração. A oração é a chave da vitória. Se você orar, Deus vai te libertar. Hoje, meus irmãos, é o terceiro dia da campanha. É o terceiro dia da campanha hoje, né? O dia da libertação. Nós já vamos preparar para orarmos, para Deus libertar as minhas irmãs, meus irmãos. Deus vai visitar, meus irmãos internautas que estão acompanhando aqui agora, meus irmãos, diretamente e ao vivo, aqui do altar da igreja pentecostal Deus de Abraão. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos internautas que domingo será o 10º dia da poderosa e gigantesca campanha A Unção de Deus na Família. São 21 domingos, meus irmãos, 21 domingos. E o meu propósito com Deus, meus irmãos, foi de orar 1 hora de oração antes da mensagem, e no meio da campanha 2 horas de oração. Domingo agora, 5 horas da tarde, já estaremos aqui iniciando a oração, aleluia, glória a Deus. Então, 6 horas, né? 6 horas estaremos iniciando a oração, 2 horas de oração antes da mensagem, no meio da campanha. E no 21º dia, que será o último dia da campanha, estaremos orando 3 horas de oração, para que a unção de Deus venha chegar no teu lar, na tua casa, na tua família. Todo mal tem que sair, meus irmãos. Demônio da contenda tem que fugir de lá, em nome de Jesus. Demônio da contenda vai fugir de lá. As portas vão se abrir, aleluia. O anjo de Deus vai visitar a sua casa. Vem orar comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Abra teu coração para Deus. Dá lugar para o Espírito Santo. Oremos ao Senhor nosso Deus. Põe a mão na tua cabeça. Em nome de Jesus, pede aí a tua libertação. O que você quer de Deus nesta noite? Ser liberto dos vícios, ser liberto dos cigarros, da bebida, do jogo, ser liberto da maldita televisão, ser liberto, meus irmãos, das roupas mundanas, ser liberto, meus irmãos, das pinturas. Ore a Deus agora em nome do Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu venho, Senhor, te pedir agora, ó meu Deus, a libertação. É a campanha, meu Pai, o terceiro dia da campanha, o dia da libertação. Venha libertar meus irmãos, venha libertar minhas irmãs. Venha, Senhor, nesta hora. Toda obra maligna vai caindo por terra agora. Todos os maus pensamentos vai caindo por terra agora. Toda dor no corpo vai saindo agora, da sola dos pés ao colo da cabeça. Saia todo espírito imundo, sai todo
poder do sangue de Jesus, a poder do sangue, é o sangue de Jesus que te repreende, é o sangue de Jesus que te repreende. Lança por terra agora, Senhor, toda obra maligna que luta contra o pai da minha irmã, que luta contra a sua vida. Ó meu Deus, liberta, Senhor, liberta, meu Deus, agora este problema que ela tem considerado impossível, este problema que ele tem considerado impossível, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. A poder do sangue, é o sangue de Jesus que te repreende. Espíritos imundos, sai agora dessa vida, desse pensamento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, Deus abençoe, irmãos internautas. Deus guarda cada um, Deus livra. Que o anjo do Senhor esteja na sua vida, no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.